Resiliência aplicada ao empreendedor. Trabalho de graduação apresentado à FATEC Mauá como parte dos requisitos para a obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Empresarial. Orientador, Professor Vitor da Silva Bittencourt. Trabalho elaborado pelos alunos Cíntia Cruz Cavalcante, Marco Aurélio Pironcelli e William Anderson de Souza. O procedimento técnico utilizado neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, realizada a partir de referências teóricas publicadas em livros, artigos científicos e dissertações sobre os temas resiliência e empreendedorismo. Utiliza-se também a abordagem qualitativa de pesquisa, para compreender como e quais as implicações da resiliência no empreendedorismo, através de análise de relatos verbais de empreendedores submetidos a situações de tensão. Porém, por se tratar de uma amostra pequena, não se pode generalizar suas considerações finais. O termo resiliência vem sendo muito utilizado atualmente, referenciando empreendedores que superaram situações adversas. Mas esse termo pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, sempre abordando a adaptação de mudanças, flexibilidade, capacidade de autorrenovação, dentre outras características relacionadas à aptidão necessária para superar situações adversas. O tema deste trabalho parte da importância da resiliência aplicada ao empreendedor como uma estratégia de negócio, evidenciando assim a necessidade desta atitude para atingir o desempenho esperado. E a principal questão desta pesquisa é mostrar como a competência da resiliência pode impactar no desempenho do empreendedor em situações de estresse, pressão ou ruptura. E através deste trabalho, nós queremos mostrar também que a flexibilidade, que é uma característica da resiliência, é uma competência essencial para os empreendedores vencerem os obstáculos e terem sucesso na administração de seus empreendimentos. A dinâmica atual de trabalho está em constante alteração, e isso faz com que muitos empreendedores questionem o seu futuro. E o objetivo deste trabalho é exatamente analisar o conceito de resiliência neste contexto atual e compreender a relação empreendedor-resiliência no enfrentamento dessas adversidades. Queremos entender também como o desenvolvimento da resiliência pode ser o diferencial entre o empreendedor enfrentar situações adversas, levando a um crescimento ou uma sensação de vitimização. Outra questão que também queremos discutir é se a resiliência é uma competência que favorece o empreendedor ou pode motivá-lo a fazer uma avaliação negligente do risco do negócio. Atualmente, o empreendedorismo vem sendo estudado exaustivamente, sempre associado a práticas inovadoras e responsabilizado pela criação e manutenção de empresas lucrativas. Por isso, temos várias definições disponíveis sobre o tema. Por exemplo, de acordo com Maximiano, o empreendedor é a pessoa que tem a capacidade de idealizar e realizar coisas novas. Para Leite, o empreendedorismo é a realização de valor por indivíduos e organizações que trabalham juntos para implementar uma ideia, utilizando a capacidade de transformar a criatividade e o risco. Segundo Dornelas, os empreendedores possuem motivação singular, são diferenciadas, são apaixonadas pelo que fazem, querem ser referência, admiradas, imitadas e reconhecidas pelo seu trabalho. E já para Bottom, os empreendedores são agentes de mudanças, que enxergam oportunidades que outros não veem, transformando essas oportunidades em realidade. Para o autor, o empreendedor ele não se sente satisfeito com o estado atual das coisas e deseja sempre construir algo novo. Esta definição de Bottom é muito próxima da do autor Peter Drucker, que é um estudioso muito importante neste contexto.
Em sua obra Inovação e Espírito Empreendedor, ele mostra que os empreendedores criam algo diferente, transformando e mudando valores. E mostra também que não é um traço de personalidade, mas um comportamento que pode ser adquirido ou aprimorado ao longo da vida, ao contrário de Schumpeter, outro pioneiro no estudo do empreendedorismo. Então fica a pergunta: qual a definição correta de empreendedor? Bem, para Filion, definir o empreendedor é um desafio perpétuo, por causa da ampla variedade de pontos de vistas usado para estudar o fenômeno. Segundo esse autor, na literatura atual disponível sobre empreendedorismo, existe muita confusão a respeito dessa definição, porque os autores definiram os empreendedores usando as premissas de suas próprias disciplinas. Por exemplo, os economistas que associam o empreendedor com a inovação, enquanto os comportamentalistas se concentram nos aspectos criativos, intuitivos e assim por diante. Porém, segundo Dolabella, o empreendedorismo não é um tema novo ou modismo. Existe desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza. Desde a época primitiva, o homem já tinha atitudes empreendedoras, de acordo com as suas necessidades, como, por exemplo, na construção de diversas ferramentas para agilizar na caça de animais. A palavra empreendedor é derivada da palavra francesa entrepreneur, que significa aquele que está entre ou intermediário, e foi usada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard Cantillon, para referenciar o indivíduo que assumia riscos. Segundo o Sebrae, as principais características dos empreendedores são iniciativa, busca de oportunidades, persistência, busca de informação, preocupação com a alta qualidade do trabalho, eficiência, autoconfiança, persuasão, uso de estratégias de influência, reconhecimento das próprias limitações, comprometimento com os contratos de trabalho, assertividade, monitoramento, perícia, planejamento sistemático e resolução de problemas. A palavra resiliência vem do latim resilio, significa retornar ao estado anterior, sendo utilizado na engenharia e na física para definir a capacidade de um corpo físico voltar ao estado anterior, depois de haver sofrido pressão. Os experimentos que proporcionaram essa descoberta foram realizados a partir da aplicação de pressão a um fio para determinar sua deformação elástica. Quando se parava a pressão, o material voltava à sua condição inicial. Essas descobertas mostraram que os materiais testados possuem níveis de tolerância e que sua resiliência está associada ao grau de elasticidade suportada sem haver deformação. Por isso, Coutu 2002 mostra 3 características do indivíduo resiliente: a firme aceitação da realidade, a crença profunda, em geral apoiada por valores fortemente sustentáveis de que a vida é significativa, e a habilidade para improvisionar, solucionar um problema sem ter à disposição as ferramentas ou materiais próprios ou óbvios. Segundo Fernando Job, 2003, a organização e as condições de trabalho possuem fatores de risco e fatores de proteção. Dentre os fatores de risco destacam-se a incapacidade de aceitar as próprias falhas, a pressão e responsabilidade do trabalho, a falta de tempo para a família, a falta de reconhecimento, a falta de apoio dos pares ou superiores. Dentre os fatores de proteção, ele destaca autoestima, autonomia, autodeterminação, reconhecimento, respeito, participação da família, amigos, esperança e fé. O autor associa a resiliência à autoestima, a esperança e a busca do significado para a vida, a preservação da identidade e as crenças individuais e a autoafirmação. Segundo Bauman, 2000, a modernidade tornou a fronteira entre a vida pessoal e a vida profissional muito tênue, impondo aos que trabalham nas organizações condições de diversidade implícitas ou explícitas, podendo ou não ser percebidas pelo indivíduo e que exige a criação ou disponibilização de recursos para seu enfrentamento. Flatt, 1991, diz que o indivíduo resiliente possui as seguintes características: autoconfiança, acredita em si, aceitabilidade das mudanças, baixa ansiedade,
autoconceito, emocionalmente inteligente e mantém clareza de propósito. Alto grau de disciplina. Não se pode negar que essas características são fundamentais no empreendedorismo, especialmente na gestão de risco e na persistência dos planos. Dentre os 23 entrevistados, referente sobre ser um empreendedor, 74% equivalente a 17 pessoas disseram que sim, e apenas 6 pessoas, equivalente a 26%, disseram que não. Quanto ao quesito qual o seu gênero, 59% foi a predominância de gênero masculino e 41% feminino. Frente ao quesito cidade funciona no seu empreendimento, o ABC teve a maioria com 82% dos votos. E referente à formação escolar, a maioria com 59% dos votos terminou no ensino médio. Quanto à idade, de 26 a 40 anos, foi o maior índice, com 47%. E o maior setor de atuação é a prestação de serviços, com 65%. Conforme demonstrou o gráfico, quanto tempo você se dedica a essa atividade, podemos notar que ficou bastante distribuído o tempo, entre acima de 5 anos, de 2 a 6 e de 2 a 4. Se possuem outras atividades remuneradas, a maioria, 71%, não possui. Se dedica exclusivamente ao empreendedorismo. Sobre possuírem CNPJ, ficou bastante dividido, 47% não e 53% possuem. E muitos já passaram por momentos de tensão na administração do seu negócio e empreendimento, ficando em 76%, um índice bastante alto. Os fatores relatados como tendo maior influência em seu autocontrole foram 62% por problemas financeiros, 31% por problemas com clientes, 23% por problemas com funcionários ou com família e 15% apenas com problemas de saúde, legais ou tributários. Os principais sintomas relacionados ao estresse relatados pelos participantes foram ansiedade, 11 citações, esgotamento emocional ou irritabilidade, com 10 citações cada, oscilação de humor ou dores de cabeça, 8 citações cada, insônia, 7 citações, distúrbios gastrointestinais ou tensão muscular, 5 citações, ou excesso ou falta de apetite, com apenas 3 citações cada. Os fatores de proteção relatados foram a capacitação profissional por meio de cursos ou de pesquisas na internet, com 14 citações cada. 7 informaram que procuram apoio de especialistas ou consultores. 4 informaram que fazem cursos online. 3 consultam revistas e jornais especializados. 2 assistem palestras do Sebrae e apenas 1 participa de grupos de empreendedores. Sobre o quesito mudar de ramo, ficou equilibrado, sendo que 7 apenas não pensam em mudar de ramo e 10 já pensaram em mudar de ramo. Esses 10 totalizaram 59%. Em abandonar de vez o empreendedorismo, 80% já pensou em abandonar o empreendedorismo, contra 20% não. Este trabalho aborda a resiliência aplicada no empreendedorismo, enfatizando-a como característica essencial para os empreendedores superarem os obstáculos da atualidade e terem sucesso nos seus empreendimentos, além de permitir que aprendam com seus erros de gestão e se atualizem constantemente. Através da pesquisa de campo, vimos que a maioria da ocorrência dos problemas enfrentados pelos empreendedores é com finanças e com clientes, ocasionando sintomas psíquicos como esgotamento emocional, ansiedade, irritabilidade, oscilação de humor, além de problemas físicos como insônia, dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais e alterações de apetite. A maioria dos entrevistados responderam que a qualificação profissional é a melhor maneira de encurtar o caminho para a solução ou superação do problema enfrentado, utilizando diversas ferramentas facilmente disponíveis a todos. Concluímos que se faz necessário que os empreendedores adotem estratégias resilientes em tempos de crise, sempre inovando. A adoção dessas medidas traz muitas vantagens para o empreendimento, que acaba se tornando mais competitivo, promovendo a proteção da saúde física, mental e social dos envolvidos.
Os objetivos propostos nesses estudos foram cumpridos através de pesquisas de análise de dados e informações baseadas na pesquisa de campo, contribuindo para o meio acadêmico com o melhor entendimento dos conceitos do tema em questão, sua importância e o quanto impacta no empreendedorismo de um modo geral. Conseguimos também, através desse trabalho, ampliar nossos conhecimentos, habilidades de pesquisa, comunicação e organização das ideias, o que é de grande valia para esse curso e empreendimentos futuros e meio social.